E aí, boa noite. Hoje com mais um comentário aí sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia Sagrada, né? E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a origem do mal, né? O mal no universo. Por que existe o mal, né? Então, Deus é o grande criador de tudo, né? Deus é o motor maior, né? As coisas só existem porque Deus existe. Aliás, essa palavra Deus existe, ela é um erro semântico, né? Porque o que existe é o que foi criado, né? O que não existia e passou a existir. Até porque se você for ver a origem da palavra existir, vem de ser extraído, extrair, né? O que foi tirado de algo, né? E foi tirado de algo e passou a existir, né? Deus, ele não foi tirado de algo. Então, Deus não existe, Deus é. A palavra mais correta para designar Deus não seria se Deus existe, mas sim Deus é. Por quê? Porque Deus não foi criado, ele não foi extraído de nada, de uma outra coisa, ele não foi tirado de algo e passou a existir. Não, Deus não teve começo, então Deus é. Deus não existe, Deus é. Não sei se deu para compreender aí, mas é bem isso. Então você falar que Deus existe é algo até errado, né? Porque, por exemplo, eu e você, nós não existíamos. E aí nós passamos a existir, certo? Porque nós, né, fomos extraídos de algo, né? Fomos gerados, né? Deus não foi gerado. Ele sempre esteve. Por isso que Deus é. Ele não existe, ele é, certo? Então, beleza. Então, como Deus é o grande criador de tudo, né? De todo o universo, não só aqui do planeta Terra, né? Que é o nosso planeta aqui caído, é o planeta Terra, mas os outros planetas, né? Outras galáxias, outros buracos negros, quasares, enfim, tudo que existe aí no universo foi esse criador aí que nós conhecemos como Deus. E eu acredito que ele se revelou, né, através da Bíblia para a gente aqui, né, da Terra, porque ele tinha um plano aqui para esse planeta, né? Houve a queda de Adão e aí ele teve que se mostrar, se revelar através das Escrituras Sagradas e do seu Filho Jesus Cristo, né? Ele teve que se encarnar em forma de ser humano, né, através de Jesus Cristo, o Mestre de Nazaré, né? Bom, então Deus tinha um plano aqui para a Terra, tá? Para outros mundos aí não caídos, acho que Deus não precisou fazer nada disso, tá? Porque é o que eu sempre falo aí, é uma pretensão assim muito grande da nossa parte achar que Deus, o criador de todo o universo, só criou aqui a gente, né? Só criou o planeta Terra, só povoou o planeta Terra e não existe vida em outros mundos. Seria assim muita pretensão e muito exclusivismo da nossa parte, né? Então eu creio que sim, Deus tem outros seres aí de outros mundos, né? De outros planetas, com certeza. E beleza, então nós já sabemos aí que Deus criou tudo, né? As coisas não existem do nada. Você não tem medo de aparecer aí um leão na sua sala aí, na sua cozinha e te devorar. Por quê? Porque você sabe que as coisas não se materializam do nada. Coisas vêm de outras coisas, né? É aquilo, zero igual a zero é igual a zero. Zero mais zero igual a zero, certo? Então, não tem como do nada aparecer algo, certo? Então, as coisas que estão aí ao seu redor, as coisas que existem, só existem porque alguém fez, alguém criou, né? E esse alguém seria o Deus criador de todo o universo, tá?
Então, a gente vê que, até por uma questão de lógica, as coisas que existem materialmente, elas demandam um criador, certo? Beleza. Então, isso aí é inquestionável, né? Só existe avião porque existe engenheiro, né? Só existe sapato porque existe a linha de produção de sapatos, né? Só existe violão porque existe o luthier, certo? Então, é isso aí. Essa parte você já entendeu, beleza. Mas aí a gente vai falar um pouco sobre, também, né? Um pouco sobre a questão aí do sofrimento, né? Das emoções. Não só da questão do sofrimento, mas a questão das emoções. Por quê? Porque se Deus criou tudo, a matéria, né? Tudo que existe, e ele nos criou, né? Ele também criou as emoções, né? As emoções e os sentimentos, tanto o mal quanto o bem, né? Então, só que essa é uma afirmativa assim meia contraditória e meia, como eu posso dizer, é desconfortável, principalmente para quem é cristão, você admitir que o Senhor Criador, né, que é dito na sua palavra que ele é bom, né, que ele é justo, enfim, né, que ele também é o criador do mal. Mas a Bíblia não diz que Deus criou o mal, mas se ele é o grande motor de tudo, tudo veio dele, né? No mínimo ele permitiu o mal, né? Aí vem aquela pergunta de $1 milhão, que eu sempre fiz essa pergunta, me fiz essa pergunta, né? Lendo a Bíblia, né? Por que o mal surgiu no universo? Se Deus é amor, se Deus é justo, por que existe o mal? Né? Ah, mas aí alguém vai falar assim, é porque para você ter o livre-arbítrio, para você poder escolher, né, entre o bem e o mal. Mas, cara, isso não responde, porque de onde surgiu? Porque o mal começou com Lúcifer, né, o anjo caído, né, o grande opositor de Deus e tal, que questionou Deus e se rebelou contra Deus e tal. O Satanás, né, lá ele tá amarrado. Então, é esse cara aí que deu origem ao mal no universo. Mas beleza, mas por que ele sentiu isso? É isso que eu não entendo, que eu não achei ainda a resposta da Bíblia, e que se um dia eu estiver diante de Deus, eu creio que um dia eu vou estar diante de Deus, eu vou fazer essa pergunta para ele. Né? Por que o anjo caído, o diabo, lá ele, né? Ele sentiu isso? Por que ele sentiu a maldade? Se Deus é amor e Deus é justo, e ele que criou tudo, inclusive nós, né, os anjos, enfim, tudo que existe, né? Então o que você sente também é algo né, Deus colocou em você, certo? Pelo menos se você for olhar assim a lógica, né? Porque se eu fabriquei um carro, vamos supor que você é um engenheiro que fabricou um carro, você colocou a ventoinha ali por algum propósito, né? Você colocou ali o escapamento do carro porque vai ter ali um objetivo, né? E é até uma questão lógica, né? Você tem, vou usar até o nosso próprio corpo humano. Por que você tem bexiga? Né? Por que você tem pulmão? Porque existe o oxigênio. É inteligente, Deus é inteligente, né? Ele que nos fez, ele sabe que, bom, ele vai precisar respirar, então ele vai precisar de um pulmão. Ele vai precisar armazenar, expirar líquido. Então eu vou fazer aqui uma bexiga, né? Para ele expirar esse líquido, para ele evacuar, vai ter que ter o ânus, né? Para ele falar, tem que ter língua. Para mastigar os alimentos, tem que ter dente. Enfim, tudo tem um propósito, né? Então, por que Deus deixou esse sentimento, que é a maldade, né? A maldade é um sentimento, né? É um estado, né? De espírito, sei lá. A pessoa que é perversa, que é má, né?
Não é um estado de espírito, desculpe, mas é uma forma de ser, né? Então por que que o diabo, né, que foi quem começou com tudo isso aí, por que que ele sentiu isso? Não, para não só falar só do diabo, né? Se foi Deus que criou tudo, né? Então Deus, de certa forma, também permitiu esse tipo de sentimento. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Que seria a pergunta de US$ 1 milhão. Por, por que que o diabo sentiu o mal? Por que que ele ficou mal? De onde veio esse sentimento maligno? Né? Se Deus é amor e Deus é justo. Eu não estou questionando isso, tá? Só estou tentando entender aqui, colocar você para pensar comigo e refletir e tentar entender isso. Porque até hoje eu não entendi. Né? Por que que ele sentiu isso? Né? Se todos os sentimentos que você tem vêm de Deus, os maus e os ruins, porque Deus criou você, certo? Deus que nos criou. Então, por que que o anjo caído sentiu o mal, a maldade? Não só falar do anjo caído, Caim, o primeiro ser humano que nasceu na Terra. Porque Adão não nasceu, Adão foi formado, né? Ele foi, né, feito ali pelo próprio Deus, o Adão. Adão, a Eva, né? Eles não foram gerados. O primeiro ser humano a ser gerado foi Caim. E Caim foi o quê? Foi bom? Não, Caim foi mal. Foi mal, ele foi mal, foi perverso, né? Terrível, Caim. E Caim, ele tinha a natureza má mesmo. Ele era do mal, né? Então Deus criou com esse defeito aí, né? Se você parar para pensar, não faz muito sentido, né? Então, e falando do Caim, Caim ele foi mal, né? E sempre foi mal, desde sempre, né? Porque ele falava com o próprio Deus. Deus era o pastor dele, né? Olha, olha o privilégio dos primeiros, né? Adão, Caim, Abel, né? Eles falavam com o próprio Deus. Eles ouviam a voz de Deus, Deus falava com eles. E mesmo assim, ele foi mal. Ele não se arrependeu, ele foi perverso, né? Ele matou o próprio irmão, não se arrependeu, ainda se fez de vítima, né? Porque Deus falou, depois que ele mata lá o irmão dele, né? Deus fala, você vai ser maldito e errante na terra. E você vai ser um fugitivo, né? Maldito é você. E aí você espera o quê? Que Deus vai punir ele e ele vai, sei lá, vai morrer bem lentamente. Deus vai ferrar com ele, mas não, Deus deixa ele vivo, né? Deixa ele vivo e ele ainda reclama. Ele ainda reclama e fala assim: você tá me dando um castigo muito pesado. Pesado demais esse castigo aí. Quer dizer, o cara, ele foi mal, né? Ele era perverso, ele matou o próprio irmão e ainda achou que Deus estava punindo ele muito, muito severamente, né? Então você vê que a maldade, né? O mal, a pessoa perversa e tal, é algo que vem lá desde o começo. Né? O começo da humanidade, a primeira pessoa que nasceu, que foi gerado, né? Foi Caim. Inclusive, Caim até é um nome bonito, né? Caim. Quer dizer, eu acho que soa bonito esse nome, né? Infelizmente tem essa história aí do Caim, né? Mas o nome dele soa bonito. Caim significa peguei, eu peguei, né? Ele veio, eu peguei, uma coisa assim. E aí, eu pensando aí nessa questão aí, eu ainda não consegui achar uma resposta. Eu acho que só quando eu estiver diante de Deus que ele vai poder me dar essa resposta. Por que que existe o mal? Por que que Lúcifer sentiu o mal? Porque tem coisas que são intrínsecas da natureza humana. Por exemplo, você sorrir. Alguém ensina você a sorrir?
a você dar risada, assim. Ninguém ensina. Já observe aí uma criança, né? Uma criança aí. Você precisa ensinar ela a dar risada? Não precisa. Você ensina a criança a chorar? Por quê? Porque está intrínseco na natureza da pessoa, né? Então, algumas pessoas vêm com o mal já na natureza da pessoa. Não precisa ensinar. A pessoa já é perversa de natureza, né? Já nasce com aquilo ali. Certo? Então, eu acredito que foi assim com Caim. Eu acredito não, foi assim com Caim. A Bíblia está certa. Né? Se eu acredito na Bíblia, eu tenho que defender que Caim ele já nasceu perverso. Né? E o perverso ele não tem jeito para ele. Não tem jeito. Ele não vai se arrepender. Certo? Assim como Judas também não se arrependeu, né? Caim, entre outros aí que tem na Bíblia. E... Mas é um mistério, cara. O mal. Né? Se Deus é amor e Deus é justo, como diz a Bíblia, né? Mas de onde veio o mal? E Deus criou tudo. Tudo que existe foi Deus que criou. Por que o mal surgiu no universo através de Lúcifer? Por que ele sentiu isso? Essa é a pergunta. Tá, estavam ali, Lúcifer, ele era o coral, ele era o chefe do coral de Deus. O cara era, né? E ele estava ali cercado de luz, de bondade, de justiça, né? Lá nas mansões celestiais e tal. Por que ele sentiu isso? Será que Deus teria criado alguma criatura com defeito? Então é algo que, como o mal surgiu no universo, porque existe o mal, né? É algo que nós só vamos saber quando estivermos na eternidade. Só quando nós estivermos na eternidade é que nós saberemos o porquê do mal. Porque a gente vê que é uma pergunta que não tem muita resposta. Não tem resposta. Eu já perguntei a vários religiosos, né, várias pessoas, né, espiritualizadas, né, e nenhuma soube me responder. Por que existe o mal? Por que algumas pessoas nascem já com essa tendência à perversidade, a fazer o errado? Por que o diabo ele sentiu o que ele sentiu? Então, se Deus é o Criador e Deus é onisciente, onipresente, então Deus criou uma criatura com defeito que ele já sabia que ia dar problema. Mas se Deus criou tudo, eu estou aqui lançando perguntas, né? Mas se Deus criou tudo que existe, toda a matéria que existe, então os sentimentos que existem também, quem criou? Foi Deus. Então, Deus criou a alegria, o sentimento de alegria, de tristeza, né? Por exemplo, eu dei agora há pouco o exemplo da risada. Ninguém ensina você a dar risada. Ninguém ensina você também a chorar, né? É algo que é espontâneo, é intrínseco a você, né? Da sua natureza. Ninguém precisa te ensinar isso, certo? Então são coisas que vêm com você, vêm no seu hardware, né? Vem na sua programação aí, ó, no seu chip, vamos dizer assim, para ser mais moderno, né? Já está no seu software, certo? Ninguém precisa te ensinar isso. Então, cara, o mal, por que existe, velho? Essa é a pergunta. Não é nem só essa a pergunta, por que o mal surgiu no universo? Se tudo vem de Deus, então pressupõe, eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas presume-se que o mal, assim como todos os outros sentimentos,
também foi uma criação de Deus. Certo? Pode ser que seja isso, pode ser que não seja, né? Eu espero um dia estar diante de Deus e falar isso, e perguntar, né? Pô, Senhor, né? Tudo que aconteceu aí e tal, né? O Senhor fez o plano de salvação da humanidade, mas será que precisava disso aí? Por que que o Senhor deixou o mal surgir? De onde veio o mal? Talvez isso seja algo que a minha mente limitada não entenda, né? Porque quem sou eu, né? Eu só sou um ser humano, certo? Mas Deus é né, ele é um ser sobrenatural, né? Está um ser atemporal, né? Um ser que é imensurável, né? A gente não tem muita ideia do que seria o Criador de fato, né? Como é que você vai explicar? Então tem coisas que a gente não entende, né? Nós aqui no nosso mundinho, né? Porque a Terra, se você for olhar aí os, os pesquisadores, né? Os estudiosos dos astros, né? Se você for ver a Terra no universo, a Terra não é nada. O Sol não é nada. É um grãozinho assim de areia. Então então talvez por isso a nossa mente limitada não consiga entender certas coisas, né? Que quando eu estiver diante de Deus, eu quero muito saber isso. Por que que o Senhor fez o mal? Ou talvez o Senhor não tenha feito, mas por que que o Senhor permitiu que um anjo tivesse esse tipo de sentimento? Por que que ele sentiu isso? Se não veio do Senhor, que é o grande criador de tudo, de onde veio? Certo? Então eis aí, uma questão aí que eu venho sempre pensando, né? Sempre martelando. E toda vez que eu leio a Bíblia, eu procuro tentar entender isso aí, né? E até hoje eu não houve quem me desse assim uma explicação razoável, uma explicação convincente. Por que existe o mal? Se não foi Deus que criou, quem criou? Por que o anjo caído ele sentiu isso no coração, a maldade? Beleza? Então é isso aí, cara. Esse foi mais um vídeo assim para refletir, né? Para colocar algumas questões aí, certo? Para nós pensarmos e para estimular você também a ler a Bíblia aí, certo? Retomar a leitura, se você parou, para tentar entender aí a Deus, né? Porque se você quer conhecer a Deus, a melhor forma é lendo a Bíblia. Beleza? Então é isso aí, cara. Boa noite aí. Falou, falou. Tchau, tchau.